Olá, sejam bem-vindos agora à nossa quarta aula, e essa aula aqui é ela para poder fechar com chave de ouro a nossa configuração inicial do ChatGPT. E aqui eu vou apresentar os bastidores, vou apresentar o que muita gente nem sabe que está prontinho para vocês utilizarem no ChatGPT, está à disposição de vocês, é uma biblioteca vasta de GPT que ele dá acesso a todos os usuários, inclusive os usuários de contas gratuitas, né, como vocês, alguns de vocês, e pode facilitar um pouquinho a vida de vocês. Vamos dar uma olhadinha? Bom, como é que eu descubro essa biblioteca, chefe? Como é que eu vou encontrar essa famosa biblioteca de Alexandria do GPT? Pois é, a gente vai olhar aqui, ó. Tá vendo aqui do lado? Lembrando aqui, ó, aqui é o modelo que a gente está usando, aqui para escrever o chat, não é isso? Aqui é a barra de comando, aqui para eu habilitar alguma opção, né, caso eu queira, né? Eu estou na minha versão paga porque a versão que eu estava usando exatamente, a gratuita, expirou. Tanto é que no início do vídeo eu coloquei uma imagenzinha dizendo que eu expirei a quantidade de uso e tem que esperar mais um tempinho para voltar a utilizar. É essa a desvantagem da opção gratuita, né? Então, por isso que eu tive que usar minha versão paga agora para poder fazer o vídeo para vocês, tá bom? Mas de qualquer sorte, coloquei até mesmo o modelo de vocês e não vai prejudicar em nada o andamento, né? O desenrolar da nossa aula. Legal? Bom, então como é que eu acho esse GPT, Shell? Fala para mim, explica para mim, diz só para mim, para mais ninguém. Bom, a gente vai clicar aqui, lembra aquele ícone, que é a barra lateral, vou abrir, tá? Esse daqui são os meus GPTs, tá? Que eu já criei alguns GPTs, então já tem alguns meus aqui, ainda estou em fase de teste internamente, mas logo logo vou liberar e vocês vão ter acesso também, ok? Tem aqui, ó, esse daqui que já está liberado até, que é para falar sobre a contabilidade de pequena e microentidade. Então já tem algumas perguntinhas prontas aqui. Então isso aqui é um GPT, né? Eu criei esse GPT, e tá prontinho para poder utilizar, tá? Então não tem mistério nenhum com relação a isso, tá? É exatamente isso que a gente vai buscar. Esse GPT ele pode estar somente para você, só para uso seu, pessoal, o que eu acho legal vocês criarem de vocês também. Esse GPT ele pode ser compartilhado entre alguns colegas, é o que eu vou fazer agora com vocês também. Quer ver? Deixa eu compartilhar aqui, ó, meus GPTs. Tá vendo aqui? Depois a gente vai criar um GPT, tá? Lá no finalzinho lá do nosso curso a gente cria um GPT, mas para poder consolidar primeiras informações. E eu vou compartilhar com vocês exatamente aqui, ó. Cadê? Fecha aí, rapaz. Configurar. Não, não é novo GPT. Eu quero compartilhar com o pessoal esse meu GPT. Então, compartilha a shelf com eles. Vamos lá. Aqui. Isso. Copiar link. Pronto. Então, tô no meu GPT. Aqui. Copiar link. E vou colocar também aí para vocês terem acesso, tá bom? Então, o link já está copiado. E vou salvar depois. Aí vocês vão bastar colocar esse link aqui e vai direto para esse meu GPT. Vai abrir a telinha aqui direto. Vocês aparecendo no meu GPT. Vocês podem ficar perguntando, pode ficar interagindo com ele sem problema nenhum. Que vai ter perguntas aqui para fazer. Por exemplo, se você clicar nesse botãozinho aqui, a gente chama de quebra-gelo, né? São perguntas já prontas, pré-formatadas, que você começa a clicar e vai interagindo com o GPT. Então, olha só que interessante. Clica naquele GPT, naquele quebra-gelo, naquele botãozinho, né? Do meu GPT, e ele já foi trazendo uma série de respostas sem mesmo vocês terem que perguntar qualquer coisa, né? Então já começa a interagir, já começa a orientar como é que funciona. Então, esse aqui é um exemplo, tá? Eu estou testando isso aqui, que é mais simples para mim, com relação à legislação de pequena e microentidade, e depois vou começar a partir para outros mais sinistros, né? Ligado à parte de FRS, apuração de haveres, legislação contábil específica e também a contabilidade de fraudes ligada à parte empresarial como um todo. Legal? Então, isso aqui é um GPT, é um exemplo de GPT. Opa, deixa eu voltar novamente aqui. É um exemplo de GPT, então, esses são os meus GPTs. Agora, que biblioteca é essa de Alexandria que você falou que o GPT dá à disposição para gente? Vamos lá, vamos lá. Exatamente aqui, ó. Explorar GPTs, tá vendo? O de vocês provavelmente não aparecer essas opções todas, porque como eu estou acessando direto, então meus GPTs estão aparecendo aqui. Para vocês entrarem, é essa opção aqui, ó, à esquerda, barra lateral, se estiver fechada, a gente vai clicar aqui em cima, explorar GPTs e vão clicar aqui, tá vendo? E vai aparecer, ó, vou fechar aqui a barra lateral para ficar mais fácil, tá?
e vai aparecer, ok, essa quantidade enorme de GPTs, tá? O que são GPTs? São comandos pré-configurados. Os usuários já começaram a escrever esses comandos pré-configurados e deixaram prontinho para vocês esses comandos já numa caixinha, né, já pré-treinada. Então, se você quiser saber alguma coisa sobre como fazer a descrição de vídeo, é clicar nesse daqui. Se você quiser alguma orientação sobre como é que constrói o MapMind, né, voltar à criação de diagramas, de flowchart, você faz isso daqui. Se você quer usar a Khan Academy para poder alguma pergunta, isso aqui é interessante até que na parte de educação estão utilizando bastante. Esse aqui é o tutor, ele vai te orientar. Ele fala que não vai substituir o professor, mas ele te auxilia no estudo para matemática, ciência. Ou seja, tem uma série de GPTs prontos, são gratuitos, tá? Não tem problema, podem ficar tranquilos com relação a acessar isso daqui. Aqui em cima vocês podem observar que estão separados por grandes áreas, né? Aqui são GPTs que são top trends, né? São aqueles GPTs que foram bastante acessados, né? Bastante utilizados no correr da semana. Então, fico aqui no ranking em cima aqui. E aqui são GPTs também da própria comunidade GPT que já está sendo colocado para a gente aqui. Tem alguns GPTs que são interessantes, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu clicar mais aqui, vai aparecer mais. O Consensus. Consensus é um GPT interessante porque olha a quantidade de pessoas que já conversou com ele, mais de 10 milhões de conversas, ou seja, mais de 10 milhões de pessoas já acessaram e ficaram conversando com ele, tá? O Consenso, ele busca justamente fazer uma pesquisa, né, diretamente em grandes literaturas científicas mundiais, referências, traz exemplos mais simplificados dessa literatura, de alguns assuntos específicos, e alguns artigos baseados também nessas literaturas científicas, alguns papers acadêmicos, tá? Então vamos usar o consenso aqui. Vamos entrar no primeiro GPT aqui. Já foi de novo, vai de novo, vamos de novo lá. Então aqui, ó, inicialmente, acessei o meu chat GPT, barrinha lateral, explorar GPTs, tá? Tem essa quantidade enorme aqui, vocês podem ficar passeando, explorando, que eu acho super legal, tá? Tem um Consensus, que é bem interessante para fazer pesquisa. Tem um Canva também orienta, aqui para fazer a parte de criação de logo, de imagem, aqui auxiliando você a fazer uma escrita, né? Uma escrita mais formal, uma escrita mais polida, uma escrita mais literária, ele vai ensinando também. Então são vários tipos de pré-comandos preparadinhos que você só escreve o que você quer e automaticamente ele já vai trazer para você a informação. O que isso facilita? Porque muitos dos comandos, às vezes, tem que ficar o que a gente vai entender, que chama de é, cadeia de pensamento, né? Eu faço uma pergunta simples, uma pergunta mediana, uma pergunta média, média aprofundada, aprofundada até chegar exatamente na resposta que eu quero, que eu chamo de camada, efeito cebola. É o método Shelf, efeito cebola. Então, eu vou por camadas até chegar ao ponto principal, a resposta que eu busco encontrar. Já esses aqui, eles já percorreram todas essas etapas e já estão prontinhos para vocês acessarem. Exatamente como eu estou construindo os meus aqui. Então, estou construindo o meu voltado para microentidade, pequena empresa. Então, toda pergunta que você tiver, eu já desenho uma série de cenários, já está preparadinha ali a pergunta e resposta que ele vai trazer para vocês. Então facilita, né? Você colocar, eu quero saber como é que faz isso, aí automaticamente traz a resposta. Eu quero saber como faz isso. É uma pergunta mais simples, mais direto. Não precisa fazer essa cadeia de pensamentos, tá? Facilita. E isso é a tendência hoje em dia. É você ter uma pergunta simples e trazer a resposta mais direta. Ou você faz uma pergunta muito complexa também, ele pega essa estrutura toda, isso no GPT assistente, tá? São esses robozinhos aqui que eu elaborei e esse que a gente está vendo aqui. Você faz uma pergunta mais complexa, ele já divide essa pergunta complexa em várias camadas e já vai te respondendo ali por partes também. Então essa é a tendência hoje em dia, tá? Mas partindo justamente aqui já desses GPTs, né? Dessas cadeias de comando já pré-definidas. Legal? É interessante, é legal. É bem bacana, um exercício bem bacana de fazer. Bom, vamos no consenso aqui. Eu vou entrar nele. Vocês vão ver como é que funciona. Tá? E vou pedir para o consenso. Aqui, eu já tenho uma pergunta pronta já. Para ele pesquisar. Ele é em inglês, tá? Mas você pode perguntar em português, ele vai te responder em português, isso que é vantagem também, se ele entender a língua que você está perguntando. Pesquise artigos científicos que abordem a perícia em apuração de haveres. Deu Enter.
E o consenso vai começar a pesquisar. Ele vai perguntar se você permite, né, que acesse o aplicativo da Consensus, justamente que é o chat da Consensus, na web. Vou permitir. Ele vai se comunicar. Vou só fechar aqui a barra lateral, tá? Para ficar melhor para vocês. E aqui apresentando já alguns artigos, tá vendo aqui, ó? O link para o artigo, o ano que foi publicado, a apuração de haveres, o caso de uma empresa de comércio varejista durante Florianópolis, o link que foi publicado, vai trazendo assim uma série de opções para a gente, tá? Se eu gostei da resposta, joinha, isso é importante. Se eu não gostei, eu dou um dislike para ele, tá? Então é interessante porque você começa a fazer outras formas de pesquisar que não somente o Google, né? E aqui já direciona já a sua pesquisa. Legal? Claro que sempre validem, né? Depois de trazer essa resposta, que validem se essas informações são de fato verídicas, tá? Então tem um consenso que eu gosto, eu acho legal. Vamos voltar? Vamos voltar para os nossos GPTs. Então vou voltar ao GPT. Eu abri a barra lateral, explorar GPTs, né? Vou fechar a barra lateral novamente, aqui. Pam, pam, pam. Tem um outro que é legal também, que é o SciSense. Cadê? Tem uma série aqui de GPTs, se quiserem ficar brincando, se ensinando um mentor de matemática, ensinando a fazer um mocktail, né, um coquetel, enfim. Criando memes também. Que interessante, aqui já começa a você ter uma redação vinda de uma IA, e a IA tem alguns pontos, né, que a gente consegue identificar. Então, se você quiser pegar esse texto e humanizar esse texto também, já existe um GPT também que humaniza essa redação para vocês. Então, tem tudo que vocês podem imaginar aqui. Cadê o Science? Aqui é produtividade, em relação ao PDF, eu vou mostrar também. Vou fazer logo esse PDF aqui primeiro, que é interessante. O PDF aqui, olha só, como é que é bacana, né? O AI PDF, Drive, Chat, Create e Organizar. Então aqui são, olha só, quantidade de acessos, 4 milhões de acessos, então globalmente em termos de produtividade deu 6º no ranking, né? Avaliação muito boa, 4.0. E o criador está aqui, ó. Quem criou o chat, esse GPT, é o myaidrive.com, tá? Aqui está o site aqui, para a gente poder acessar. Bom, eu vou perguntar para ele aqui o seguinte, ó, com base na lei. Vocês conhecem a lei 13.105, né? Elaborem um flowchart do artigo 473, né? Então eu vou querer que ele de repente faça um flowchart, faz um mind maps para gente e um diagrama. Então eu pedi aqui para elaborar essas 3 opções. Então peguei o link da lei, um artigo da lei, né? Aqui o artigo aqui, ó. Com base nessa lei, elabore pronto. E pedi para ele fazer para mim. Então dei a lei, dei o site, disse qual era o artigo que eu queria, senão vai pegar todo o Código de Processo Civil, e vai começar a elaborar para a gente. Olha só, flowchart, fluxograma para demonstrar o fluxo do processo da perícia, mapa mental para organizar os principais conceitos e elementos envolvidos na perícia, e o diagrama para mostrar a relação entre os envolvidos no processo pericial. Vou gerar essas representações agora. Então está gerando, né, para a gente. Aqui, o processo 473 já virou um fluxograma. Como é que seria essa ideia? Aqui, ó. Início da perícia, nomeação. Opa, ele está para o mapa mental agora. Início da perícia, nomeação, volta para lá, menino. Não quero ver o mapa mental, não. Bom, diagrama aqui. Isso aqui você vai ter acesso também, tá? Vou dar esse link para vocês aqui, explicando como é que funciona o diagrama das relações, né? Com relação à questão da imparcialidade, do perito, a questão da análise do laudo, ou seja, aqui dá um diagrama mais envolvido das relações. Mas o que é interessante aqui, ó, deixa eu baixar logo isso aqui, ó, que eu vou colocar na pastinha de vocês também. Depois eu baixo melhor. Então aqui ele montou um diagrama, um fluxograma, montou um diagrama e montou
aqui o mapa mental, né? O mapa mental colocando a perícia judicial e os pontos que vão tocar a perícia, com relação à nomeação, com relação se você pode executar ou não, e como é que você vai executar, em parcialidade, com relação à manifestação das partes, ou seja, ele vai montando algumas informações para a gente, tá? Isso aqui é um exemplo de ferramentas, tá? Tem outras ferramentas muito mais aprofundadas, eu estou mostrando para vocês as ferramentas gratuitas, que vocês têm acesso sem pagar nada por isso. Eu estou usando aqui a versão que vocês estariam utilizando, que é a versão gratuita, no meu perfil, que é um perfil pago, mas estou usando a versão gratuita e é exatamente o que vocês encontrariam aqui. Tá? Ele trouxe para a gente isso daqui. Então perceba o seguinte: joguei o link da lei, um artigo que eu queria, e olha a quantidade de informação que ele já extraiu para mim. Então eu posso fazer isso também de uma nova lei que saiu, de uma nova resolução que saiu, né, algum informativo que saiu, e eu peço para fazer essa estruturação. Isso facilita muito, né? Acho que ajuda bastante a nossa vida na atividade pericial e a atividade como um todo na nossa atividade laboral, né? Deixa eu compartilhar isso aqui também. Então depois eu consigo acessar esse histórico aqui, eu consigo mostrar para vocês, é mais fácil. Bom, vou voltar aqui novamente, GPTs, a biblioteca de Alexandria dos GPTs, e vou pedir agora para ele. Eu não estou achando meus Science. Aqui, Skirt. Isso, SciSpace, tá? Isso aqui é bem legal porque ele traz artigos mais profundos, tá? Artigos mais contundentes, científicos. Então, por exemplo, eu vou pesquisar agora um artigo científico sobre análise documentoscópica em perícia judicial. Pedi para ele pesquisar para mim, na base dele, vou confirmar, autorizo que ele acesse lá o sisteminha dele, tá? Ele vai trazer para mim uma série já de artigos. Aqui, quais são os artigos? Artigos nacionais e internacionais. E informações para a gente. Então, esse daqui, o SciSpace, eu acho muito legal, porque são artigos mais acadêmicos, mais técnicos, tá? E para a gente estar sempre estudando, né? Eu acho que o perito nunca para de estudar. Então, tem essa informação para extrair aqui para a gente. Eu acho que é bem legal também, tá? E se quiser ter acesso justamente a esses links aqui, ele coloca para a gente aqui o link para acessar justamente lá o site de onde tirou a informação. Então, estão percebendo que assim, aqui nessa biblioteca está tudo prontinho, eu vou vasculhando, e é interessante justamente isso, vocês irem entrando, irem explorando, irem conhecendo, né, cada possibilidade dessa daqui que os GPTs prontos já podem propiciar a vocês utilizarem, tá? Então, eu acho que vale a pena ficar passeando por aqui, ficar conhecendo, ficar testando cada um aqui, na parte do GPT escolar, né? Que é muito utilizada, principalmente está sendo utilizada agora, está sendo colocada agora para poder fazer a forma de ensinar na graduação e também no nível médio, é, utilizando já a inteligência artificial. Então, é estimular os alunos a utilizar a inteligência artificial justamente para facilitar o ensino. Se outrora a gente pesquisava em livros físicos, depois em PDF, agora a inteligência artificial não vai substituir o conhecimento, mas vai potencializar o conhecimento. Então também tem essa aqui é mais a parte escolar, né? Aqui já tem, como eu falo, os quebra-gelos, né? As perguntinhas bases. Então assim, fale sobre o uso da perícia, sem acento, tá? Vou escrever até errado, tá? No judiciário. Ó, olha como é que eu vou escrever. Brasileiro. Vamos ver se ele vai entender. O uso da perícia nos dados brasileiros. Ou seja, ele começou a pesquisar uma série de bancos de dados, também base de dados que ele tem, já do escolar GPT, e trazendo a informação. Então, assim, aqui é o que eu falo, é a nossa biblioteca de Alexandria, é saber usar e ir conduzindo justamente as perguntas que a gente quer fazer. Então, é interessante porque ele pegou até uma resposta que a gente já vem gerada no nosso GPT, mas ele vai
já aqui, olha só, agora já começou a aumentar, né, já ser um pouco mais analítico nas respostas, trazendo como é que funciona a perícia no processo penal, no processo trabalhista, desafios e críticas ao sistema pericial no Brasil, interessante alto custo das ações civis trabalhistas, falta de padronização de laudos. Claro, o laudo não tem que ser padronizado, tem que seguir os requisitos do 473, mas sem nenhuma ressalva restante. Gostei também, então vou dar o joinha para ele entender que é esse perfil de resposta que eu quero. Legal? Deixa eu ver se tem mais um GPT interessante para vocês apresentarem para vocês aqui, mas eu acho que são esses aqui iniciais. Deixa eu colocar esse também aqui. Pode ser. Ah, deixa eu fazer agora aqui, quer ver? Esse aqui, ó. Peguei aqui um link, né, de uma edição nova da 252 do STJ, né? Publicou agora informativo. Então vamos lá, estou pedindo para fazer um resumo analítico desse link aqui. Vamos ver o que ele vai fazer para a gente? Vou permitir. Olha que interessante. Então já começou a trazer o resumo. Se eu estou com preguiça de ler, se eu estou com preguiça de alguma forma, fazer essa análise toda, ou seja, já trouxe para mim aqui os pontos principais. E já dizendo lá o que está previsto nessa resumo. Então faz um resumo do resumo, não é? Então, conseguiram perceber o que eu falo com vocês nessa. Claro, só uma figura de linguagem, né? Uma biblioteca de Alexandria com relação a essa biblioteca dos GPTs, porque aqui tem uma quantidade gigantesca de possibilidades para vocês utilizarem justamente na rotina de vocês. Então, dependendo do que você venha precisar, você vai utilizar esses robozinhos, digamos assim, prontos para vocês, tá? Tem um aqui que gera PowerPoint e tudo mais, mas aqui o PowerPoint, esse aqui eu não gosto muito não. Tem um outro, que se vocês quiserem eu posso também passar como é que gera, que é o Gamma, eu ensino a utilizar, que eu acho muito melhor, é uma coisa assim sensacional e até o segredo de muita gente que faz excelentes apresentações, com imagens todas futuristas, justamente estão utilizando o Gamma. Legal? Então, aqui então a gente praticamente encerra essa aula esse módulo, né, inicial de configuração do GPT, apresentando todas as funcionalidades, assim, configurações iniciais que a gente fez no GPT, apresentando todas as ferramentas postas para o GPT, e agora é começar a entrar no nosso módulo de prática de fato, né? Começar a utilizar o GPT lá na nossa perícia. Então, agora já para o nosso módulo, eu já vou começar a explicar uma série de técnicas, de métodos. Não vou ficar mais explicando esse passo a passo de configuração, porque a gente partiu do princípio que a gente já fez essa etapa inicial aqui já cumprida. Legal? Então, se tiver uma dúvida, de repente lá no próximo módulo, sugiro que volte esse módulo aqui justamente para poder, de alguma forma, conseguir sanar essa dúvida, ou se for o caso também, a gente tem nosso WhatsApp, pode perguntar para mim direto, que eu vou estar à total disposição de vocês, tá legal? Gostaram? Então, explorem e estudem. Esse aqui é o início, hein? Tem mais outras IAs para mostrar para vocês também. Grande abraço.